Terceira epístola do João. Lê o versículo 12. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim que bem vai a tua alma. Deus disse, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Amém? Todas as coisas, se trata mesmo de todas as coisas. Deus quer que as coisas possam te ir bem na vida sentimental. Deus gostaria que as coisas fossem bem na vida financeira. Deus quer que as vidas possam te ir bem, irmão, na vida laboral, no seu trabalho. Deus quer também que as coisas possam te ir bem na sociedade. Essa é a vontade de Deus, o desejo de Deus. E não só. Deus insistiu. E eu quero que você seja saudável. Irmãos, escutam bem. Deus te quer ver saudável. Por que eu tenho sempre culto de cura? Por que eu convido pessoas que têm câncer, diabetes, sida? Por que eu convido? Porque eu sei que é a vontade de Deus que as coisas possam nos ir bem e que possamos ter saúde. Pode me ajudar a falar, irmã que está sentado ao teu lado? Diz, Deus quer te ver bem. Deus quer te ver saudável. A vontade de Deus é que você tenha saúde divina. Deus quer te ver saudável. Deus quer que as coisas possam andar bem. Mas se você não viver segundo as regras, pode não viver aquilo que Deus quer para você. Amém, irmãos? Dou um exemplo. Cheguei numa cidade. Ao chegar nessa cidade, encontrei um senhor muito pobre. O senhor era muito pobre. Não era muito pobre porque não tinha capacidade, mas não tinha emprego, não sabia como fazer. Andava de calção, um calção jeans bem rasgado. E graças a Deus por essa moda, porque as pessoas viam que andar de calção jeans é moda. Não, para ele não era moda. E a força de lavar, e o calção se rasgou. E ele aproveitava e estava na moda. E ele veio falar comigo. Me disse, pastor, nem sequer a minha família consigo sustentar, porque a pobreza é demais. O que eu vou fazer? Irmão, eu ensinei a esse homem as regras. Quando eu ensinei, orei para essa pessoa. 2 anos depois, volto na mesma cidade. O homem me disse que me viu e eu não podia acreditar. Vinha me abraçar e me disse assim, pastor, no meu escritório escrevi o versículo principal que o pastor havia me ensinado. Disse o quê? Hoje tornei-me o segundo maior rico da minha cidade. Então você vê o que aconteceu? Deus, ele queria sempre ver rico, mas ele não sabia como chegar até lá. Como não sabia, consequência, resultado, viveu uma vida de desgraça. Muita gente está vivendo vida de desgraça. Não é que Deus te conhece nessa posição. A presença da sua família não está longe. Talvez de algo que você não sabe é que está incomodando você. Quem está comigo, abana a mão. E agora, eu começo por aquilo que aconteceu numa jovem. É uma jovem, orava, chorava a Deus, mas a vida ia do mal para pior. Se perguntava, mas por que eu oro muito? Mas as coisas se complicaram. E quando eu falei com ele, descobrimos que para ela, aquilo que eu comecei a te ensinar, era a coisa que lhe fazia mal, que fazia com que as coisas não possam ir bem, e que fazia com que ele tivesse problema, primeiro, do desemprego e da pobreza. Em segundo lugar, nunca foi feliz na vida sentimental. Nunca. Podia aparecer um homem, mas é somente para lhe abusar e lhe abandonar. Por menos que esperava, com os menos que esperasse, de uma só vez já acontecia uma coisa ruim. Também vi homem com a mesma experiência. Me diz assim, pastor,
qualquer mulher que eu me aproximasse com ele, essa mulher me dizia sempre: eu não sinto nada contigo, não sinto nada para ti. Então são coisas que fazem sofrer certas pessoas. E eu não sei se o seu sofrimento está em que lado. E eu não sei qual a coisa que esteja incomodado. Mas uma coisa que eu sei: existe uma saída. E Deus te trouxe aqui para você aprender a saída. Qual era a saída para essas pessoas? Vamos primeiro em Levítico, depois vai em Deuteronômio 27. Levítico 18, coloca o separador e vai em Deuteronômio 27. Irmão, quem já achou, diga comigo, graças a Deus. Olha aqui para mim. Talvez o problema da doença que está incomodando a sua família possa vir dessa coisa. Talvez o problema das finanças ou do desemprego possa ter ligado a essa coisa que vamos ver. E eu não sei qual é a coisa que está incomodando você. Talvez na tua vida sentimental as coisas estão a se apertar. Talvez por causa disso que vamos ler. Mas para essas senhoras era o problema desse gênero. Daquilo quanto que o pastor começou a ensinar no domingo passado. Mas hoje vai ler. Vai comigo, Deuteronômio 27, versículo 20 a 23. Maldito aquele que deitar com a mulher do seu pai, por enquanto. E todo o povo dirá. E depois, maldito aquele que se deitar com algum animal. E todo o povo dirá. Depois, maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha do seu pai, ou a filha da sua mãe. E todo o povo dirá. Volta ainda rapidamente em Levítico 18. Levítico 18, no seu versículo 6. Vamos ler até versículo 17. Nenhum homem se chegará a qualquer parente da sua carne para descobrir a sua nudez. Sim. Sim. A nudez da tua irmã, filha do teu pai, filha da tua mãe, nascido em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirá. Sim. Pronto, vamos versículo 24, 25, vamos? Com nenhuma dessas coisas vos contaminei, porque em todas essas coisas se contaminaram a gente que eu lanço fora diante da vossa face, pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará. Quando me encontrei com essas pessoas, para poder lhes ajudar, e eu comecei a ensinar essas coisas. Olha o que aconteceu nessa mulher, que era desempregada, procurava emprego, não conseguia nada, e lá mais tarde foi deprimida, com a depressão, ficava sempre em casa, até lhe faltava vontade de tomar banho, porque a vida já não tinha sentido para ele. Nenhum homem podia aproximar-se dessa mulher. E tu has de falar de uma mulher que estudou, de uma mulher bonita, de uma mulher com capacidade, mas sofria com esse tipo de sofrimento. Na vida sentimental nada dava certo, e na vida laboral não conseguia nada. E quando ela ouviu aquilo que eu estava ensinando, e ela ficou tocada. Quem quer saber por que ficou tocada? Nós vimos em Deuteronômio, a Bíblia disse: maldito aquele que se deitar com um parente próximo. Isso quer dizer o quê? Muita gente, jovem, escuta-me bem, muita gente não sabe por que estão sofrendo. Existem pessoas que não sabem por que estão passando mal. A Bíblia nos ensina que namora com uma pessoa que é parente, se você só tinha relação com alguém que é parente,
Você que disse é cristão, namorou com um primo, uma prima, um sobrinho, uma sobrinha, um tio, uma tia. Sabe o que acontece? A Bíblia disse: essa terra vomita pessoa desse gênero. Por isso você está vendo que as coisas se complicam. Essa mulher era deprimida, ficava fechada em casa. Ficava fechada em casa. Por que ficava fechada em casa? Ficava fechada em casa porque a vida já não tinha sentido. Nem emprego conseguia, nem na vida sentimental conseguia, mas era uma mulher bonita e de uma boa família, vivia num bom bairro. E quando ele me ouviu falar disso, quase que chorou. Disse: pastor, eu mantinha uma relação amorosa com meu primo. Agora entendi por que eu estou a sofrer. Entendi, porque a Bíblia disse: quem tiver a fazer isso, essa terra vai te vomitar. Talvez a doença que está a assolar a tua família vem por causa das relações incestuosas na família. Talvez o problema que está a acontecer, nem no serviço você não soube, as coisas ficam complicadas. Talvez por causa disso. E Deus te trouxe aqui, não é para te condenar, mas para você despertar. E quando você vai despertar, vai pedir perdão a Deus, e Deus vai ajudar você. E eu falei com aquela senhora, expliquei bem a palavra. Irmão, não me pergunte como, eu não vou conseguir explicar, mas deixa-me te dizer, dentro dos 3 meses, encontrou alguém que queria se casar com ele, e conseguiu um bom emprego num dos bancos que nós temos aqui. E ele me falou como é que ele conseguiu tal emprego no banco. Depois de eu ter ensinado, disse: dá o teu currículo. Chegou com o currículo, pegou o currículo, foi com ele, disse: pastor, olha a coisa que me aconteceu. Cheguei com o meu currículo. Quando chegou, e o chefe lhe perguntou: moça, dá ainda o teu processo. Disse: quer começar a trabalhar ainda hoje? Disse: o quê? Disse: não estou preparado. Será que posso vir amanhã? E no dia seguinte, a mesma moça começou a trabalhar. Você viu que a vontade de Deus, que a coisa possa correr bem, mas se ele afinal não corria segundo as regras, o problema não era da parte de Deus, o problema era de saber. Quando ele descobriu que o seu problema era a relação incestuosa, o que aconteceu? Se arrependeu diante de Deus. Pouco importa o que você tenha feito no passado. Por favor, diz, irmão, do teu lado: Deus não está com raiva de você, e Ele quer perdoar você, e Ele quer ajudar você, e a sua vida não será mais a mesma. Aleluia! Eu ajudei muita gente, até pessoa que era estéril, não sabia que a esterilidade dele era ligada com essa coisa. Alguém não sabia que a esterilidade era ligada com essas coisas. Quando só descobriu, então foi ao Senhor. O problema nas nossas vidas não é que nós pecamos, porque todos nós caímos em pecado. O problema só tem sido dos pecados não confessados. Agora, quando alguém descobrir e pedir perdão, Jesus sempre está lá para poder ajudar. Sigam bem. Afinal de contas, existe algo chamado, uma força do mal, chamada a maldição. A maldição entra na casa da pessoa que fez esse tipo de prática. Escutem bem, irmão, não estou aqui para condenar você, mas estou aqui para te mostrar o caminho. Porque hoje, quando você vai descobrir e vai voltar diante de Deus, as coisas vão se abrir. Eu vi muita gente sendo curada, muita gente sendo ajudada, porque entenderam a verdade. Agora, vem, muitas mulheres e muitos homens que são infelizes na vida sentimental, muitas vezes por causa do marido da noite ou mulher da noite. Amém? Existem pessoas que sofriam, não sabiam o porquê do sofrimento. São pessoas quando dormem, frequentemente, não estou falando um ato isolado, não.
Estou a falar com a frequência. Sempre sonha que está namorando com alguém. Alguém me disse, pastor, mesmo assim de dia, a mim tem sido abusado sexualmente. Alguém disse, pastor, aquilo acontece tipo uma realidade. Uma pessoa disse, pastor, eu a dormir com meu marido, sentia alguém a vir e vem se meter no meio dos dois. Vai ver que mais de um ano o marido não procura a mulher, e a mulher não procura o marido. Tudo isso por quê? Por causa daquela presença. Mãe que está aqui tem uma filha que está tendo sempre problema na vida sentimental. Puxa, filha, conversa com ele. Você que conhece um irmão, uma irmã que está tendo sempre problema no seu casamento, por favor, chama, pergunta se há problema do marido ou da mulher da noite. Pastor, se eu perguntar, o que mais farei? O que deve fazer é procurar como é que essa mulher da noite, o marido da noite, entrou nessa família. Quem quer saber como é que a mulher da noite entra? Sigam bem. Porque talvez a doença que tem é por causa da presença desse espírito. Talvez o problema das finanças que tem, por causa desse espírito. Talvez o problema que você tem é por causa disso. Siga como é que essa mulher da noite entra. Vou falar de 5 coisas. Irmã, siga bem. Quais são as coisas que você deve procurar para ajudar? Porque você é cristão. Talvez você é casado. Você é casado, você não tem esse problema. Mas se você conhecer a tua irmã, está num casamento que toda hora briga. Talvez você também briga. Já o marido ou a mulher te fala, estou só nessa casa por causa das crianças. Talvez você, lá em casa, as coisas voam. Alguém pega prato, lança aí, outra pega, atira aí. Sem nada. Sem motivo, as pessoas ficam a discutir. Esse rato sai daqui para lá. Não, esse rato sai daqui para lá. Mulher, não, sai daqui para lá. Não, sai daí para lá. Não, marido, eu estou falando, esse rato sai nesse lado onde você mete as tuas coisas sujas. E que vem aqui, você me chamou de suja. Você me chamou. E começa a discutir por causa de um rato que passou. Tudo isso, o problema não está na mulher, não está no marido, mas o problema está no espírito maligno, na maldição que está a trabalhar, naquele marido da noite ou mulher da noite que está na casa. Agora, siga as 5 coisas. Não é uma lista exaustiva, mas você tem que, quando você vê a tua irmã, o teu pai, a tua mãe, ou você mesmo, tem muito mais problema na vida sentimental, a primeira coisa que você deve fazer é se perguntar: há problema de marido da noite? Contigo mesmo. Se você a tua vida é estável, então ajuda a tua irmã. Pergunte se ele tem problema com o marido da noite ou mulher da noite. Pastor, o que quer dizer mulher da noite, marido da noite? É o fato de alguém quando dorme sempre sonha que está se envolver com um homem ou com uma mulher. Esse homem pode ser teu namorado. Você não é chamado de sonhar. Você não quer um namorado que vem contigo à noite. Aqui está comigo? Então, se você fizer isso, você vai ajudar a tua filha. Escute bem. Você vai ajudar a tua prima. Pastor, o que faz entrar esse espírito? Primeira coisa, deixa-me te mostrar o que a Bíblia disse sobre o tal. Vamos em Romanos 1. Vai em Romanos 1. E eu quero te falar dessas coisas, mas vou ter que entender primeiro biblicamente. Romanos 1. Versículo 23 a 25. Mudaram a glória de Deus corruptível em semelhança do homem corruptível, e de ave, de quadrúpedo, de réptil, pelo que também Deus fez que? Os entregou as suas consciências do seu coração, a imundícia,
para desonrar o seu corpo entre si. Vamos, fim 5. Mudaram a verdade de Deus e mentira, honraram e serviram. Eternamente. Como consequência, o que Deus fez? O que aconteceu? 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque as suas mulheres mudaram o uso natural. Porque as suas mulheres fizeram o quê? No contrário à natureza. Agora vamos nos homens. 27. Semelhantemente também os varões deixaram. Meu Deus, recebendo em si mesmo o quê? A recompensa que confia. Olha aqui para mim. Disseram-se, primeiro, as mulheres deixaram o uso natural. Os homens também começaram a fazer coisas torpes entre eles. Amém?